Olá, dando continuidade ao exclusivo especial Eleições 2024, vamos entrevistar agora o candidato à Prefeitura de Itacoatiara, Nelson Azedo, ex-deputado estadual, foi deputado estadual 3 vezes vereador de Manaus, foi presidente da Câmara Municipal de Manaus, nascido e criado até os 16 anos em Itacoatiara, cirurgião dentista formado e hoje apresenta as suas propostas, as suas considerações e também o seu perfil, o seu histórico para a população de Itacoatiara e também para o nosso ouvinte aqui da Band News. Obrigada por aceitar o convite para essa entrevista. Eu é que agradeço. Obrigado, Rosiane. Prazer enorme estar aqui com você para falar, né, de coisas boas, de projetos, de propostas. Eu sou Nelson Azedo, como você falou, 3 vezes deputado estadual, 3 vezes vereador, prefeito de Manaus em exercício algumas vezes. Isso foi uma grande honra para a minha história política. E também sou cirurgião dentista, formado pela UFAM, não é? E cursei até o 3º ano de medicina e depois concluí a odontologia. Muito bem, o senhor já fez aí uma boa introdução sobre o seu histórico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais quem é Nelson Azedo, como o senhor entrou na política. O senhor está há pelo menos 14 anos sem mandato, desde o seu último mandato de deputado estadual. Então conte um pouco para o ouvinte e também eu sei que o senhor tem dados e quer expor esses dados a respeito de quem é Nelson Azedo também para a sua família. Muito bem, eu sou Nelson Azedo, como já falamos anteriormente, sou casado, pai de 3 filhos, 2 filhas e um filho que inclusive foi vereador, Nelson Amazonas, não é? Como é que eu entrei na política? Na verdade eu nem tinha essa vocação. Quando eu me formei como cirurgião dentista, muita gente chegava no consultório. Você imagina uma pessoa que não tem posses. Hoje uma extração dentária deve custar R$100, 200. E chegava, doutor, eu só tenho 30. Eu digo, não, se você não pode pagar a extração dentária do valor, você vai ficar para o sábado que eu vou atender de graça, certo? Porque vai fazer falta. Para quem eu cobro R$100, a pessoa já vem falando que só tem 30, porque vai fazer falta. Então, sempre com o espírito da medicina, de servir as pessoas, eu deixava para atender aos sábados aquelas pessoas que não tinham posses. E começou a fazer uma fila de gente que não tinha posse. Um que queria ir servir o exército e precisava estar com a dentição saudável, outro que queria conseguir um emprego no comércio e estava com a dentição comprometida. Então aí eu comecei a realmente atender muitas pessoas. Eu digo, bem, do jeito que está, como tinha outros sócios na nossa clínica, a clínica era minha. Eu servi como militar, eu sou oficial da reserva, sou 2º tenente do Exército e servi no Hospital Militar. Então, voltava para a clínica e começava a atender. Finais de semana, atendia de graça. E foi formando uma fila enorme. E aí eu disse, bem, eu tenho que criar um meio de atender essas pessoas normal, sem nenhum tipo de problema. Comecei a atender, aí nós criamos a instituição Prodente, a Fundação Prodente, e começamos a atender. E não tinha, na verdade, começou a crescer a demanda, não tínhamos recursos suficientes para manter aquele atendimento. Aí veio a ideia de disputar a eleição. Porque, veja bem, quando você começa a fazer esse atendimento solidário, geralmente você é convidado para ser padrinho de casamento, para participar de várias atividades sociais e em alguns momentos eu fui a alguns lugares e ficava entusiasmado de quantas pessoas chegavam para me abraçar e tal. Eu disse, bem, o caminho para fazer mais coisas, atender mais pessoas, é ir para a política. Porque eu já tinha o meu tio, Gregório Dias, que foi assessor do Gilberto Mestrinho. Então nós já tínhamos uma ligação política. E aí começou a Prodente. Quando eu ganhei a eleição para vereador, aí eu investi tudo para ajudar cada vez mais o pessoal na Prodente. Na verdade, o maior problema, e depois podemos falar sobre esse tema mais na frente, a verdade é que a maioria dos políticos não fazem nada pela população. Eles não querem ajudar, tirar do bolso para gastar e dar o retorno para o povo. Esse é o que. Aí surgiu a inveja, surgiu aquelas articulações, as tramas para me prejudicarem. Mas depois eu posso falar mais sobre esse assunto. Sim, é importante falar, até para esclarecer o seu eleitor,
mas é um histórico que recai sobre o seu nome também, de uma memória muito grande. O senhor fala que a política, a forma como o senhor atendia as pessoas via necessidades, levou o senhor para a política. E é também essa forma que faz com que o senhor vire alvo de uma investigação que foi colocada como prudente e perca, inclusive, o seu mandato, né, na ocasião, uma cassação, porque o TRE entendeu que havia ali uma irregularidade de compra de votos. E eu queria saber também do senhor se mudou o seu entendimento sobre a abordagem do eleitor. Isso prejudicou o senhor, prejudicou o seu filho, enfim. Não, imagino que tem até peso mas aquilo até hoje. Tudo foi arquivado, tá, Rosine? Tudo foi arquivado. Isso foi cassado. Senão eu não poderia. Mas já foi uma cassação tão irregular que, na época, eu não era nem candidato. Então, todos constataram que foi uma perseguição política. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, para não falar nome de pessoas, inclusive políticos influentes que já não estão nem nesse Oriente, estão lá no Oriente Eterno. Então, vejam bem, na verdade, aquilo foi uma perseguição política. Porque no tribunal aqui mesmo falaram, olha, você poderia ser multado por antecipação de campanha. Porque eu sempre tinha prudente, eu sempre parava meses antes de me comprometer. Parava e pronto, estava legal. Agora, pegaram aquela deixa como perseguição política e aí me cassaram o mandato. Cassaram o mandato que era do povo, porque aquilo dali foi o povo que me colocou naquela posição. Mas tudo bem, eu acho que tudo no tempo de Deus, tudo acontece no momento certo, e mesmo sendo cassado, eu saí candidato em outras eleições, porque não foi comprovado realmente que foi um crime eleitoral praticado, certo? Tanto é que foi tudo arquivado. Recaiu sobre o senhor os efeitos da lei da ficha limpa. E eu lembro que quando houve aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as pessoas poderiam ser presas na condenação em segunda instância, que inclusive culminou na prisão do atual presidente Lula, o senhor foi um político que ficou numa condição de risco de prisão aqui no estado do Amazonas. Como aquilo se desenrolou? O senhor conseguiu reverter a situação naquele processo? Explica pra gente. Rose, deixa eu lhe dizer, eu sou um homem muito espiritualista. Eu confio muito em Deus. E o resultado veio logo depois. Tudo foi arquivado, certo? E eu não acredito que tenha me prejudicado politicamente. Porque se eu montar hoje uma Prodente, veja bem como é a política e como são as leis. Se eu montar uma Prodente em Manaus para voltar a atender o mesmo número de pessoas, eu ganho a eleição. Só que eu agora não seria de graça, eu cobraria R$1 por atendimento. Eu estaria incorrendo algum erro? Não. Porque se a pessoa precisa, você paga, essa clínica você vai pagar o que você tiver condições de pagar. R$20, R$15, pronto, é popular. Não é de graça. Entendeu? Eis não ter acontecido o mesmo com o Ricardo Nicolau, com a família Nicolau. Por quê? Porque eles cobram. Então basta você cobrar o mínimo, mas isso daí não foge da mesma coisa. Se estivesse praticando um ato não permitido pela lei, cairia na mesma coisa. Mas isso daí você pode desviar, paga R$20, pronto, é um plano para a família. O que precisar eu faço. Seria eleito de novo. Porque veja bem, a culpa não é do político em si, minha, a culpa é do Estado. Porque deveria, e eu fiz vários projetos para oferecer tratamento dentário de graça, começando pelos estudantes, e depois o meu projeto era o projeto Sorriso Nota 10. E depois, aos finais de semana, atenderia a família. Vê se a população não aceita esse projeto. Todo mundo quer, porque e não vai prejudicar os outros teus colegas, os outros dentistas. Não, porque quem não vai ao dentista, quem não tem recurso para ir ao dentista particular, o dente vai estragar, ele vai sofrer dor, vai ter problema. Certo? Esse atendimento era para essas pessoas. E outra coisa, tá, Rosine? São milhares de pessoas. Você não calcula quantas pessoas estão desempregadas em Manaus, não têm acesso ao distrito, não têm a oportunidade de trabalho, porque estão com a dentição comprometida. No interior do estado também. Na cidade, na capital e no interior, você pode imaginar. A necessidade, então, ela é criada pela omissão do Estado, é o que o senhor está colocando. Você foi... perfeita, é isso aí. A culpa é do Estado, certo? Se trata a saúde como se a boca não fizesse parte integrante do nosso organismo. Pelo que eu entendi, então o senhor não adotaria mais a mesma forma no seu contexto político, ter uma associação, um programa de assistência à população ao mesmo tempo que busca um mandato político, é isso que o senhor acabou de dizer? Não.
Não, veja bem, eu estou tão certo que estava certo, que se for eleito prefeito de Itacoatiara, eu vou criar paralelamente uma fundação, com a ajuda dos empresários. Eu só vou comprar no município. Hoje, tudo para Itacoatiara é comprado fora. Não se gera empregos por essa razão. Porque se você investe no comércio local, por mais que seja mais caro, você gera empregos. Tá certo? E é isso que eu quero gerar. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essas questões aí, que o meu foco é a geração de empregos. Só que num outro formato. Certo, num outro formato. Não, num outro formato, óbvio. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito dessas questões. O que o senhor acha de mais complicado em Itacoatiara, de programas que são executados hoje, mas eles poderiam ser melhorados em função das características do município, e a gente leva em consideração a característica para o setor primário, para a questão social, para a questão econômica, ou outros que estão equivocados e é um gasto de recurso público que não atende à necessidade da população. Queria que o senhor falasse do seu ponto de vista, de alguém que nasceu em Itacoatiara e alguém que tem esse contato com a cidade uma vida toda. Muito bem. Você abriu um ponto importante para Itacoatiara. Itacoatiara não precisa de prefeito que fale muito. Itacoatiara precisa de prefeito que execute. Veja bem, a grande sacada para Itacoatiara, isso eu venho falando desde a época de deputado, Itacoatiara é uma cidade que tem vocação portuária. Deus colocou Manaus era para ter sido em Itacoatiara, só para ter dizer. Agora, com a estiagem, se ela for severa, nós teremos problema no abastecimento da capital. Sim. E agora vão levar os portos, que são portos provisórios, e que eu tenho de certeza que depois se tornarão em portos permanentes, para Itacoatiara. Então Deus está mostrando isso. Olha, Itacoatiara é que tem vocação portuária. E você sabe que cidade que tem vocação portuária alavanca a economia. Todas as cidades. Tá? Então Itacoatiara tem que ter um prefeito que tenha visão, certo? De apoiar os portos para ficarem em Itacoatiara. Aí nós vamos gerar empregos e uma coisa está linkado à outra. Por exemplo, quando os portos estiverem funcionando plenamente em Itacoatiara, vai ter que melhorar a saúde. O quê? Um pronto-socorro. Porque se acontecer algum acidente no movimento de 1000 contêineres por dia, certo? Sendo transbordo para a balsa ou para vir pela estrada, vai ter que ter, naturalmente, um pronto-socorro. Só nesse ponto agora, então a saúde neste momento ainda não atende às necessidades atuais da cidade. Se a economia entrar nesse viés que o senhor está falando, se engrenar na questão portuária, que é a expectativa de todos vocês, pelo que eu percebo nas entrevistas também, isso piora. O que nós temos que ter, o aeroporto funcionando 24 horas, ele vai ter capacidade de ser alternativo ao aeroporto Eduardo Gomes. Você sabe que quando tem mau tempo em Manaus, as aeronaves vão para Roraima, eu volto para Belém, e está constatado que estrategicamente o aeroporto de Itacoatiara é o mais importante para dar esse suporte para Manaus, certo? E industrial, empresários, quando chegarem os contêineres em Itacoatiara, eles não vão para Itacoatiara pela estrada. Eles têm jatinho, vão de jatinho, tem que ter aeroporto, certo? Para deixar, vamos dizer assim, bem claro, a cidade ela passa a ter um movimento em todos os sentidos, de comércio, de hotéis, de posto de gasolina, tudo funciona, porque quando o porto está funcionando no município, vai para lá o quê? Despachantes aduaneiros, vai para lá Receita Federal, Polícia Federal, tudo, porque tem que ter esses cuidados aí da legislação, certo? Então, por isso que eu defendo com unhas e dentes, como diz o caboclo, né, que eu sou caboclo, os portos. Primeiro, a saída para Itacoatiara é porto, tá? E depois, eu, por exemplo, me antecipei agora. Eu sou do PSDB, conversei com o senador Plínio, levei 2 requerimentos como presidente do PSDB de Itacoatiara para que ele viabilize emendas parlamentares para Itacoatiara. A primeira, para a construção de um complexo hospitalar ao lado de Itacoatiara, ao lado do Hospital Zé Mendes, que o Hospital Zé Mendes lá, ele é pronto-socorro, ele é maternidade, ele atende todo mundo. Então, é uma bagunça. O que é que eu penso? Constrói um prédio de 5 andares, como foi feito aqui do Hemoan, aí abriga o Hospital da Criança, da Mulher e do Idoso, um heliporto para um deslocamento emergencial para Manaus. E aí, eu não estou resolvendo só o problema de Itacoatiara, viu, Rosina? Eu estou resolvendo o problema da região.
certo? Você acha que se deslocar de Urucurituba, de Silves, de Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Maués, Nova Olinda, Urucará, para Manaus, às vezes não tem nem onde morar. Vai morar na Zona Leste, não tem dinheiro para o transporte. Sim. Fica mais fácil vir para Itacoatiara ou vir para Manaus? Não tem nem o que discutir. Sempre passam, né? Inclusive pelo transporte, levando em consideração a logística e a rapidez também. Chegam de lanchinho em Itacoatiara, pegam a estrada para vir para Manaus. E aí o Plínio se assegurou, nessa entrevista, eu tenho gravado, de que tanto os recursos se o Nelson Azevedo for prefeito de Itacoatiara, para a construção do complexo hospitalar e para infraestrutura, certo? Fevereiro em Itacoatiara, quando começam aquelas chuvas pesadas, alaga a cidade toda. Tu tem que comprar aquelas bombas que existem em São Paulo, no Rio Grande do Sul e tal, para fazer aquele trabalho emergencial. Então tu tem que pensar longe, não tem que ser prefeito com a cabecinha pequena. Aí é que eu te digo, a experiência de ter sido presidente da Câmara, de ter sido deputado e tal, me leva a isso. E outra coisa, gente, talvez até alguns não saibam. Tu pode trazer emenda se tu tiver senador, amigo do Mato Grosso, como eu tenho nos três estados, tu pode trazer, não tem nenhum tipo de problema. E se tu é um prefeito da cabeça pequena, tu não sabe nem como vai andar, certo? Tu tens que fazer uma parceria articulação política. E existem empresas lá em Brasília que trabalham só nessas questões de emenda, para facilitar, para não ficar perdido, entendeu? Uhum. Então, é isso que nós vamos fazer. Agora, tem situações que estão acontecendo hoje em Itacoatiara. Se eu fosse prefeito, a prefeitura está estrangulada com o número de funcionários, mas ganham tão pouco, que é um escárnio. Veja bem, um gari Itacoatiara, os garis têm que receber o mesmo salário dos garis de Manaus. O lixo é o mesmo, certo? E eu não quero nem falar de valores aqui, que eu não quero me indispor com ninguém, entendeu? Agora, tem que comprar. Se o meu foco é gerar empregos, eu tenho que comprar no comércio de Itacoatiara para aquecer a economia e gerar empregos. Eu tenho que fazer parceria com esses empresários de portos para alavancar cada vez mais a economia no município. E graças a Deus eles estão indo para lá, mas já estão treinando profissionais que sabem trabalhar naqueles guinchos, naquelas coisas todas. Isso aí realmente o progresso começa a chegar. Certo? Eu rogo para que não aconteça uma estiagem severa para estrangular Manaus, mas se acontecer isso, já tem que se preparando. Faz em Itacoatiara e tem aqui em Manaus. Uns vêm para Manaus no período normal, porque você sabe que 4 meses a Zona Franca pode ficar paralisada por falta de insumos. É uma estratégia muito grande. Eu ia convidar o senhor exatamente para beber um pouquinho d'água. O tempo está muito seco, é um período muito complicado. A gente sente a garganta seca. Você que está ouvindo a Band News, acompanhando pelo YouTube, essa é uma continuidade das entrevistas que estamos fazendo com os candidatos a prefeito do município de Itacoatiara, um município extremamente importante na região metropolitana, importante para a sua região em relação aos outros municípios, um dos maiores colégios eleitorais também do estado do Amazonas. Nelson Azevedo, ex-deputado estadual, ex-vereador em Manaus, concorre nesta eleição à Prefeitura de Itacoatiara. O senhor estava explicando para a gente a sua visão a respeito da importância da questão portuária para Itacoatiara. E para o estado do Amazonas, não é de hoje, mas não é um porto alfandegado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito e também de uma proposta que está sendo estudada pelo governo federal, inclusive na condução do deputado estadual Sinésio Campos, sobre o projeto Manta Manaus, uma rota pelo Pacífico, inclusive para que o produto da Zona Franca de Manaus, os produtos, tenham uma outra forma de escoamento. E eu queria que o senhor falasse como integrar Itacoatiara nessa visão estratégica para o estado e para o país. Sim. Veja bem, pela localização geográfica de Itacoatiara, ela sempre vai ser importante, independente desse grande projeto do meu amigo deputado Sinésio Campos. Meu amigo, meu irmão, um cara de visão, isso aí ele vem batendo e discutindo de outros tempos, lá atrás, da minha época que estava na Assembleia, que eu também estava como deputado. Eu acho importante o trabalho, essa outra vertente aí, que
o deputado Sinésio persegue. Eu acho isso aí louvável, nota 10 para o deputado Sinésio. Mas nós não podemos desprezar, entendeu? As riquezas, elas vêm pelos rios, né? Ou mar, oceanos e tal, vem. Eu acho que é louvável essa situação de Manta, como é louvável continuar com os portos em Itacoatiara. O senhor acha que é estratégico para a cidade e para o Estado? Para o Estado, para a cidade e para o Estado, certo? Nós vamos aí sim começar a desenvolver por regiões o nosso Estado. Porque hoje tudo está concentrado em Manaus. A riqueza do Estado está concentrada em Manaus, certo? Não sei, sinceramente, como sobrevivem os municípios. Porque os municípios são de caboclos e guerreiros como eu, e nós aguentamos a barra, mas na verdade é muito sacrificoso, porque está toda concentrada em Manaus. Sim. Certo? Talvez Itacoatiara, Silves e Itapiranga tenham a sorte de estar ligado por rodovia a Manaus. Qualquer coisa, vê as propagandas na televisão e vem comprar, fazer suas compras em Manaus. Mas os municípios mais distantes já fica difícil. Olha, a população ela já enxerga essa região como uma região metropolitana, ela já funciona dessa maneira, como o senhor bem colocou, as pessoas, no que elas não conseguem encontrar em seus municípios e como está tudo muito concentrado em Manaus, elas recorrem para Manaus. De certa maneira, há alguns anos, a estrutura já criou nomenclaturas que falam sobre região metropolitana, mas efetivamente o planejamento, o olhar, a organização, ela ainda não funciona como região metropolitana. O senhor falava antes da entrevista que partiu de uma proposta sua, como deputado estadual, a inclusão de Itacoatiara na região metropolitana e outras propostas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse pensamento administrativo, de entender essa região como, de fato, uma região metropolitana. A região metropolitana é uma secretaria, certo? Muitos prefeitos preferem ir ao governador ficar de pires na mão pedindo, mas legalmente ele teria que pedir para a Secretaria da Região Metropolitana, certo? Você pode ter um grande projeto para fazer, tipo um Prosamin, Itacoatiara está aqui no nosso raio de ação, e o município entra com o mínimo e pede o apoio do Estado, certo? Isso aí também eu não vou estar aqui, Rosine, ensinando o Padre Nosso ao Vigário. Eu não vou ensinar nada para prefeito que isso aqui é candidato. Quem é aprendiz tem que aprender, certo? Primeiro tem que estudar, tem que se preparar, tem que conhecer, certo? Porque é óbvio que, olha só, tu quer ver o que está acontecendo em Itacoatiara hoje? Funcionário público, os de regime, os contratados, eles não têm direito a férias nem a 13º. Isso é um absurdo, certo? Uma outra questão. Então, estão todos preocupados, porque quando muda os prefeitos, todos são demitidos. Eu estou assegurando aqui, através dessa emissora, que tem credibilidade, que tem nome, de que se o meu foco é a geração de empregos, eu vou entrar para tirar 2.000 funcionários que estão trabalhando, para colocar os meus. Isso é incoerência. Todos os que estão, eu quero assegurar nesse momento aqui, que todos os que são contratados do município e que estiverem trabalhando, permanecerão. E ainda vou colocar nos primeiros 2 anos, mais 2.000 funcionários. Agora, eu também não posso ensinar o pulo do gato, certo? Porque depois nós vamos começar a gerar muitos empregos e aqueles sairão porque tem famílias inteiras que estão passando fome em Itacoatiara. Passando fome. E nós temos que tirar essas pessoas, essas famílias, da pobreza, da extrema pobreza. E aí que o caminho é o município, é o prefeito, certo? Ah, mas ele não tem qualificação, não sabe nada e tal. Vai aprender pelo menos a ser jardineiro, vai aprender a ser pedreiro, vai aprender a ser qualquer coisa, mas ele vai ter que trabalhar para sustentar a família dele e não ficar dependendo de político. Isso é degradante, é de cortar o coração. As pessoas nas portas do prefeito, do candidato, não sei o quê, pedindo uma ajuda para o gás, para não sei o quê e tal. Tem que ter dignidade, certo? Tem que ter dignidade. Tem outra coisa. Como eu falei anteriormente, os garis de Itacoatiara ficam assegurados aqui, e isso aqui está gravado porque vai ficar também nos anais da rádio. Vamos pagar o mesmo salário que recebe os garis de Manaus.
porque é degradante lá, Quanto é agora o salário? Não tenho assim uma média, não sei não, Rosane, não sei. É um salário mínimo, pelo menos? Porque às vezes acontece de não receberem. Né? Salário mínimo, se for salário mínimo, não recebe nem o salário mínimo, porque tem uns descontos, né, dos encargos. Eu não sei, mas eu só sei te dizer, eu quero assegurar eles. Vão receber os mesmos salários e os mesmos direitos que recebem os garis de Manaus. Professor, uma briga danada, não recebem os municipais, os professores do município, não recebem o piso salarial nacional. Isso não pode. Tem que receber. E tem que ter direito lá do dinheiro do Fundeb, que pode ser para a escola, para não sei o quê, mas tem que pagar 13º, 14º, 15º, até o 10º que for possível. Porque os professores, o pessoal da educação, todos que trabalham na educação, é a base das futuras gerações. Como na saúde também, tem que fazer a mesma coisa. Quem trabalha na saúde tem que receber dignamente. Um salário bom. Mas como o senhor vai conseguir recursos para isso tudo? É só administrar com responsabilidade e com ética. Para isso, eu me comprometo a colocar um telão, como tem aqui do governo federal, certo. Como está sendo usado o dinheiro Transparência. Público. Um telão na praça. Na praça. Excelente certo. Ideia. Tomara que todos deveriam fazer. Essa é importante, sim. O senhor quer acrescentar mais uma coisa, algum pensamento em relação a essas questões todas? Ou eu passo para a próxima pergunta? Olha só, Itacoatiara é uma região de vocação turística. Se você for no Rio Arari, parece que você está fora do estado. Não precisa você, vou para Nova York, vai lá para Itacoatiara, conhece o Rio Arari. Só que também tu te isola quando tu vai para lá. Não tem telefonia móvel. Internet, nem pensar. Não tem nada. Olha, eu tenho dito, é tão fácil, chama as operadoras, manda fazer lá a medição, saber quantas torres vai usar. E sabe por que não vão? Porque isso já deveria ser algo de pensar a região como a região metropolitana? Sim. Agora, para colocar uma torre nessa área rural, tu tens que doar, a prefeitura tem que doar para a operadora aquele pedaço de terreno. Certo? Isso daí o prefeito faz um projeto, manda para a Câmara, é aprovado e pronto. E ainda faz a infraestrutura, doa para as operadoras, porque a operadora, elas trabalham uma torre para as outras, né? Não é só para numa torre, serve para as outras. Sim. Você vai dotar aquela estrutura toda, aquela área, aí pode explorar o turismo, né? Pode explorar o turismo. Então, eu quero ver outra coisa. A nossa cultura, Itacoatiara é a cidade canção. Eu te pergunto, tu vê nesses programas do Sul alguém de Itacoatiara se destacando, ou como um grande violonista, ou como um grande cantor, porque a cidade canção tem que ter gente que sabe cantar, estudou em escola e tal. Então isso eu não vejo. Isso nós vamos levar para Itacoatiara. Vai ser a cidade canção, realmente, vai participar de todos os grandes movimentos culturais em nível nacional. Isso não seria uma falha também de política de cultura do Estado, mais que responsabilidade de um prefeito, exatamente? Mas quando você é um grande prefeito, um empreendedor, Rosine, tu vai dizer, pelo amor de Deus, esse cara, quando tu está lá no outro município, bem distante, vai dizer, tu queres copiar um grande prefeito? Vai lá em Itacoatiara. Então não tem que esperar de governador, de presidente da República. Se você não monta o projeto e não leva e começa Sabe o que eu vou dizer? Olha, eu estive lá em Brasília com os senadores do Amazonas, certo? Pedi de todos e não me deram apoio. Então tu dispõe logo tudo e pronto, entendeu? Agora, é óbvio que se for um projeto realmente importante, essa questão aí do hospital para a região, o Plínio abraçou de primeira. Eu não vou ter todo o dinheiro. Plínio, o Plínio foi meu colega de Câmara na época que eu fui presidente. Plínio, tu não precisa alocar todo o valor. É só o começo, certo? Libera uma emenda de um valor legal, que a gente começa a obra. Depois que começar, o governador vai se tocar. Ele vai dizer, realmente é melhor atender em Itacoatiara do que trazer pessoas para congestionar os hospitais de Manaus, certo? Então, é só você ir levando projetos que sejam abrangentes,
Porque tu não tem que ser egoísta, pensar só em Itacoatiara. Tu tem que pensar nos irmãos dos municípios no entorno. Sim. É isso que nós queremos. Muito bem. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre segurança pública, sobre, evidentemente que a gente entende que essa não é uma pauta do município, mas infelizmente a ela avança para o interior do estado, a questão também do tráfico de drogas, isso atinge a área urbana, mas também a área rural nos municípios. E queria que o senhor falasse também sobre educação. Muito bem. Vamos começar pela educação. Eu já dei a minha palavra para o povo de Itacoatiara, e aí é um outro ponto, Rosine, importantíssimo. O Ministério da Saúde tem recursos para você transformar, para o município transformar quantas escolas forem possíveis em escola de tempo integral. A maioria dos municípios do interior, talvez nenhum, tenha escola de tempo integral municipal. Nós temos em Itacoatiara escolas, grandes escolas que poderão ser beneficiadas por isso. Ah, mas não tem dinheiro. Tu vai buscar em Brasília. Lá eles estão te recebendo de braços abertos para aquele que transformar escolas municipais em escola de tempo integral. Tu vai comprar toda a merenda escolar do produtor rural. Tu vai comprar peixe do pescador. Tu vai alavancar a economia do teu município. Então eu estou assumindo um compromisso de transformar 5 escolas municipais em escola de tempo integral. Já tem alguma escola de tempo integral em Itacoatiara? Tem só uma do estado. Do estado. Então nós vamos levar uma escola de tempo integral para Vila de Novo Remanso, que já é quase um município. Grande comunidade. Vila do Engenho, onde mora o ex-prefeito Peixoto, né? Vila de Lindóia, que é a passagem de quem vai de Manaus, também já é grande, muito grande. E lá no Arari, uma escola que poderá ser em Nossa Senhora de Fátima ou no Mutuca, uma escola grande. E aqui na costa do Amazonas, quem vai de Manaus de barco para Itacoatiara ou para Parintins, passa por a vila não é a Vila de Novo Remanso. São algumas comunidades grandes, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, uma comunidade grande, tem uma escola estadual, inclusive, muito grande, mas não tem uma escola de tempo integral. Então nós vamos abranger 5 escolas de tempo integral, vamos levar para Itacoatiara. E eu já estou abraçando, né? Porque na verdade, Rosine, o prefeito não tem que se preocupar na política e só em se candidatar ou pensar em ganhar a eleição. Sabe por quê? Se ele não, na retaguarda, não reservar, não conseguir recursos em Brasília, porque os recursos públicos, eles são alocados no ano anterior para serem usados no ano seguinte, não é isso? Então não vai ter emenda para o ano... Planejamento do orçamento. Não é isso? Isso. Então tu vais conseguir nos ministérios, nas emendas dos parlamentares agora. Por isso que eu fui me socorrer do senador Plínio, para ele colocar logo como emendas esses recursos para Itacoatiara. Mesmo que ela possa beneficiar um adversário. Ele diz que entendi. Ele entende que o Nelson, sendo prefeito, vai estar assegurado. Entendi. Porque tu sabes que tudo é política. Sim. Eu, prefeito, vou apoiá-lo na reeleição dele para o Senado. Não tem chororô. Mas se for outro, ele não sabe. Entendi. Não é? Então, mas isso daí o povo é que vai escolher, certo? Eu só peço que Deus dê sabedoria, dê discernimento para o povo escolher o melhor, o mais experiente, o melhor. Eu não gosto de prefeito que primeira vez fica tremendo, não sabe para onde vai, se corre para a cidade, se corre para o mato. Tem que ser prefeito pé no chão, seguro e sabendo o que ele está falando. Não tem pode... prefeito assim em Itacoatiara? Já teve prefeito assim em Itacoatiara, na sua observação, que não sabe se corre para a cidade ou para o mato? Tem, já tivemos. Não vou, Rose, por favor, não me faz citar nomes, tá? Cite, se o senhor quiser. Não, Fique à vontade. Não, eu já fui incendiário, hoje eu sou bombeiro, tá certo? Muito bem. Mas, na verdade, tem sim, e até hoje, certo? Até hoje tem. Mas nós vamos fazer diferente, nós temos que nos preparar para fazer uma prefeitura empreendedora. Olha só, lá em Curitiba, não sei se é em Curitiba, eles criaram uma praça, eles criaram lá e montaram uma praça do empreendedor. Tu sabe por que muitos municípios não recebem mais recursos do governo federal através do INSS?
Porque eles não montam estrutura para fazer. Tem mães que já ganhou o filho, teve o filho há 2 anos e não sabe que tem direito a receber o auxílio maternidade. E não veio porque quando chega na cidade não tem como tirar xerox, que ela não tem dinheiro para fazer isso, para montar aquilo. Tu tens que ter, a prefeitura tem que ter, para criar pequenas empresas, para lá na praça, na mesma hora, tudo de graça. Porque se ele for para um contador, ele não tem dinheiro para pagar, certo? Para criar associações, regularizar, fazer um trabalho legal, um trabalho bacana. Isso tudo é dinheiro entrando nos cofres públicos, entendeu? Se o prefeito não tem esse discernimento, essa iluminação, isso vem de Deus. Eu peço para Deus, Rose, toda hora, para Ele me dar sabedoria, direcionamento e discernimento das coisas. E para abrir os meus olhos, nas escamas dos meus olhos, para o oculto ser revelado para mim, tudo que eu vejo, o que está acontecendo de errado, certo? Eu me espelho muito no Rodolfo Juliano, que andou fazendo projeto amazoniano, certo? Uhum. Ele foi um grande prefeito que você sabe que Nova York, naquela altura era... Itacoatiara está mais ou menos assim, de tanta bandidagem. Mas sabe como ele tirava o pessoal da rua? Empregando. Não, quem é o pior marginal lá do bairro tal? Traz ele para perto da gente. Ele vai trabalhar. Vamos empregar os outros também. Porque se tu consegue 1000 cargos, certo? Tu dilui. Porque os caras estão naquela atividade irregular, não é? Porque eles não ganham, eles não trabalham. É vendendo droga, tal coisa. Tu não vais acabar com a droga, não tem como. Hoje é muito difícil. Mas tu vai dar uma aliviada, certo? Tu vai melhorar. E é isso que nós vamos levar para Itacoatiara. A segurança é responsabilidade do Estado. Mas nós podemos dar uma reforçada na segurança através de câmeras, de monitoramento, mas investir mesmo, que não é caro, né? E também você tem que investir, isso tudo é verba federal, recurso federal, a municipal, a segurança municipal, não tem agora? Na guarda municipal, certo? Você pode transformar a guarda municipal numa polícia militar paralela, tudo trabalhando como um acordo, um passando informação para o outro. Aí sim. Como se fosse uma inteligência. É isso, como se fosse uma inteligência. E tem muitos recursos federais para investimentos, tanto de carro, de veículos, como de salários, tem muitos recursos federais. E é isso que nós vamos fazer e vamos investir e implementar em Itacoatiara. Muito bom. Olha, a gente já tem quase 40 minutos de entrevista, passa voando. Nós estamos entrevistando o candidato a prefeito de Itacoatiara, Nelson Azedo, candidato pela Federação PSDB Cidadania, ex-deputado, então alguém que tem muito histórico, alguém que tem muito conteúdo para fala, por isso que está compartilhando aqui muita visão da gente, inclusive conhecimento de política do estado do Amazonas. É por isso que a gente vai entrar agora num terceiro momento da nossa entrevista, como ele mesmo colocou, na sua experiência, na sua própria fala, no Amazonas, especialmente no interior do estado, é preciso um apoio de caciques, de políticos de mais expressão, fora do estado do Amazonas, como são os parlamentares no Congresso Nacional. O senhor também falou, por exemplo, no seu caso específico, que houve uma perseguição, então possivelmente naquele momento o senhor estava sem aliados políticos também de peso para que pudesse se proteger do que o senhor chama de perseguição. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho no seu ponto de vista como é concorrer nesse momento, com toda essa experiência, entendimento de política que o senhor tem, com 2 candidatos que têm apoiamentos maiúsculos no município, um é prefeito, concorre à sua reeleição, tem apoio de um vasto número de partidos que têm representantes também no Congresso Nacional. O Cabo Maciel concorre lá em Itacoatiara com o apoio do governador Wilson Lima, já foi para o lançamento da pré-candidatura dele. Como é que o senhor observa esse momento da sua disputa, esse momento no Estado? Rose, quem tem que estar menos preocupado sou eu, que não vou perder o mandato. Tá? Eu tenho uma empresa de São Paulo que está monitorando Itacoatiara e eu já sei como é que está a minha cidade toda e qual é a minha posição hoje. Eu entrei um dia desse, eu não posso querer estar na dianteira, certo? Eu já tive na dianteira e dei uma caída muito pesada. Então, hoje a tendência a quem está em cima é cair, se quem está embaixo sabe fazer política. Eu faço política de Manaus para Itacoatiara, não é a política local de Itacoatiara, com inteligência, certo?
Eu, nas outras eleições, eu não fazia geralmente esse monitoramento de bairro, saber como é que está e onde eu posso entrar, onde eu vou. Então, o senhor fala de monitoramento de pesquisa mesmo, de intenção de voto. Certo. Isso semanalmente, vai lá onde eu estou mal, vai visitar, vai conversar, entendeu? Aos candidatos, não tem o que temer, e é isso eu acho que é o grande temor deles, porque eu sei os caminhos das pedras, certo? Como eu disputei 4 eleições para prefeito de Itacoatiara, eu sou conhecido mais do que farinha de Itacoatiara, em todos os 4 cantos da cidade, no interior de toda a cidade. Eu só quero que o pessoal saiba que o Nelson é candidato. Porque há 15 anos atrás, eu fotografei ao lado de... Tem criança, tem hoje eleitor que me liga, lá da comunidade Canto da Floresta, que é longe pra caramba. Eu sou filho do fulano, eu já sou eleitor, vou votar no senhor. Quer dizer... Isso aí te mostra a tua força, certo? Que hoje nem o atual prefeito, nem os outros que estão disputando, não chegaram onde eu cheguei, porque é muito distante. São 360 comunidades, certo? Sim. Eu desejo aos candidatos que Deus os abençoe, que Deus proteja as suas famílias e que todos venham esgrimar no campo das ideias, certo? Desejo toda a sorte do mundo e que seja escolhido, que Deus, com sua onisciência e onipotência, ele traga à luz toda a sabedoria para o povo escolher aquele que julgar o melhor e que for da vontade de Deus. Porque ser prefeito e não ser da vontade de Deus, tu vai fazer uma péssima administração. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Eu não quero e não vou discutir com ninguém, acho que todos merecem, não é? Só que o Nelson já foi 4 vezes candidato. E agora, aqui para nós, sabe, hoje, é minha vez, é agora. Se não for agora, o Nelson tem que sair de campo. A minha vez, a vez do Nelson, é agora. Está tocando aqui no meu coração. Porque quando tu está na política, quem já tem muitos anos na política, você sente quando não está bom, certo? Você sente. Você entra numa feira e você vê todo mundo gritar o seu nome. Aí tu está bem, certo? Se tu entra e sai e ninguém fala o teu nome... Tu vai no CREP, que é o clube dos professores, aí um monte de professora te convida para dançar. Aí tu tá bem na foto, certo? Se ninguém, tu entra e sai, aí, meu amigo, pode tirar o chapéu, tá embaixo. Quando o senhor fala 4 vezes candidato em Itacoatiara, é 4 vezes candidato a prefeito em Itacoatiara, inclusive no momento que o senhor era deputado estadual. Só para esclarecer aqui para o nosso ouvinte. Eu queria saber como está hoje a sua relação com o governador do estado, Wilson Lima, e com os 2 senadores, senador Omar Aziz, do PSD, e senador Eduardo Braga, do MDB. Muito bem. Todos são meus amigos. Tenho uma grande admiração pelo atual governador. Todos diziam que ele ia perder, que ele estava mal, que ele não sabia política, aí deu um banho em todo mundo. Por isso que ninguém subestima ninguém na política. Eu venho da escola de Gilberto Mestrinho, certo? Passei por Amazonino, por Eduardo, por todos. Então eu conheço as artimanhas de tudo. E os políticos sabem que não adianta tu ir em Itacoatiara pedir votos para determinado candidato. Que o povo, não sei porquê, lá é um eleitorado maluco. Ele vira todo de costa para ti e vai para outro rumo. Ninguém manda no voto do eleitor de Itacoatiara. É a única cidade que não imagina que Itacoatiara, por ter muita gente de Quari e tal, vai seguir a história de Quari. O eleitor de Quari é um, o de Itacoatiara é outro. Não é dinheiro que ganha a eleição para prefeito de Itacoatiara. Tem aí uns 5 mil eleitores que gostam de dinheiro, mas na verdade, na hora do vamos ver, certo? Até o marido exigindo que a mulher vote do fulano, ela atrai, certo? Para votar no dela. Porque ninguém é obrigado a votar em candidato aí. Então, por isso, eu tenho muita fé que essa eleição vai dar a terceira via. Certo? Tá? Vai dar a terceira via. Isso é a terceira via. Tem que batalhar muito ainda. Né? Então, nós vamos estar nas ruas. Eu não vou me esconder, eu não tenho por que me esconder, que eu não devo nada a ninguém. Tá? Eu posso entrar em qualquer casa, ei, comadre, eu tomar um cafezinho e tal, entendeu? Eu, quando vou para as ruas, eu vou com uma equipe de 10 moças, 10 senhoras. Elas já vão entrando na casa, doutor Nelson vai aí, recebe ou não recebe? Recebo com o maior prazer. Aí, ela já sabe que tem que dizer no meu ouvido o nome da dona da casa. E quando chego lá, eu já sei o nome da dona da casa, certo? Eu estou aqui. Aí eu chego lá e... Dona Maria, como é que tá? Vim tomar um café. Não tem café. Ah, pelo amor de Deus. Tem que providenciar. No retorno eu quero café. Aí é isso aí. É a política do interior. Da aquela porta política. da casa. Então, ganhando a eleição,
Não precisa, eu já sei, não precisa nem eu ir procurar os senadores, nem o governador. Primeiro, o ato do homem público é todo mundo te ligar parabenizando, certo? E aí começa novamente aquela velha amizade. Então, sou amigo do Eduardo, sou amigo do Omar e sou amigo do governador Wilson Lima, certo? Dele escolher o candidato dele não quer dizer que o povo vai votar, entendeu? É muito difícil se transferir votos, tá? É muito difícil. Não é todo mundo que, para prefeito, governador e presidente da República, é aqui dentro, é no coração. Tu pode dar dinheiro, tu pode obrigar, ele vai, ele coisa, mas na hora lá, ele, quando tiver ele e a urna, ele vai do coração dele. E nessa polarização que o país vive há alguns anos, Bolsonaro, Lula, o senhor pensa alguma coisa em relação, tem uma preferência? Tá, deixa eu te dizer. Tenho dados assim, quentes de hoje, não pode ser divulgado. Em Itacoatiara, o Lula é imbatível, tá? Incrível. E graças a Deus que não tem candidato do PT em Itacoatiara, tá bom? Mas ele é muito forte. Mas muito forte. E o Bolsonaro vem depois, mas não tem ainda esse pedigree do Lula. Lula é muito. Ele fez aquele primeiro trabalho dele de luz para todos, esse negócio todo, isso daí ficou marcado no coração do povo. O cara não quer saber de confusão, fofoca, que fala mal dele e tal. Mas ele é muito forte. No meu município, é muito forte. Eu tenho dados de ontem, tá? Dados de ontem. Continua forte. Continua muito forte. Entendeu? Nem adianta brigar com isso. Não. Fique longe dessa briga. Você até elogia, diga que admira, que tem, se ele é o mais forte, tu tens que admirar. Não, esse cara, ele é o cara. Pronto. Entendi. Certo? Olha, a gente vai chegar a 50 minutos de entrevista. Excelente entrevista, deu para conhecer bastante do que pensa Nelson Azedo, suas propostas para o município de Itacoatiara. Eu quero agradecer a disponibilidade de tempo do senhor de vir aqui no nosso estúdio para ajudar a dar mais acesso à informação, a que a população possa conhecer mais de perto os candidatos que estão disputando o voto dela e os nomes que vão estar nas urnas em outubro. Então, eu abro agora o espaço, agradeço mais uma vez a sua presença e o espaço para suas considerações finais. Eu aqui agradeço, você é muito generosa, muito simpática, muito agradecido pela oportunidade e dizer que com o Nelson na prefeitura, isso aqui eu fecho com chave de ouro. Não vamos, nada contra os técnicos, as pessoas preparadas de Manaus e de outros municípios. Não vamos levar para Itacoatiara nem um secretário e nem um técnico capacitado. Eu já conheço de Itacoatiara quem nós vamos levar. Vai ser itacoatiarense raiz, como eles falam lá. Certo? Seu secretariado? Meu secretariado e meus técnicos de Itacoatiara serão todos de Itacoatiara. Nada contra os amigos. Pode até ser itacoatiarense que está em Manaus. Hoje, por conta do desemprego, tem mais itacoatiarense em Manaus do que em Itacoatiara. Tá? O secretariado é mais de fora? É aquela história. Uma parte do secretariado de Itacoatiara é de Quari, certo? E isso causa uma revolta muito grande no povo, sim, certo? E contratar parentes. Eu tive um problema, mas eu não quero nem entrar nesse detalhe. Eu sigo muito o que o Jefferson Pérez falava. Você quer ter uma administração harmoniosa, não contrate parente, porque você vai ter alegria e tristeza. Alegria, a família oferecendo jantares e tudo, quando admitir, e a tristeza, todos os teus parentes ficarem contra ti quando tu demitir. Então, isso daí é um recado muito bom, certo? Não misturar. E agradecer, portanto, a você, a equipe toda, os meninos todos. O Nelson Azedo é só nome, sobrenome, mas eu sou muito doce, sou uma pessoa muito amável, tá bom? E se Deus quiser, porque Deus está querendo, tá? Quando chegarmos à prefeitura, vou convidá-los para comer uma peixada, para ir a Itacoatiara sempre, porque é assim é que se faz as grandes amizades, né, Rosi? Sim. É assim que se faz. Mas muito obrigado, muito agradecido. Eu não digo obrigado, porque ninguém é obrigado a fazer nada, mas agradecido e agradecendo por você, pela generosidade de vocês, tá? Eu que agradeço essa entrevista com o ex-deputado estadual Nelson Azedo, candidato à prefeitura de Itacoatiara, e vamos dar continuidade ao exclusivo especial Eleições 2024.